Jerry Lewis revela a rixa que levou ao fim definitivo da parceria entre Dean Martin e Jerry Lewis. Dean Martin e Jerry Lewis foram dois grandes comediantes de todos os tempos. E embora ambos tenham desfrutado de carreiras solo prominentes e bem-sucedidas nas últimas metades de suas vidas, houve uma época em que eles eram a maior dupla cômica do mundo. Infelizmente, tudo desabou depois de 10 anos juntos, criando uma grande brecha entre as duas lendas. As coisas desmoronaram então, onde as coisas deram errado para essa dupla lendária? Parece que eles fariam tudo o que pudessem para garantir que sua amizade e relacionamento de trabalho permanecessem saudáveis, considerando o sucesso que estavam tendo. Mas, infelizmente, isso não acabou sendo o caso. Como tende a acontecer quando as pessoas encontram o sucesso em Hollywood, elas começam a imaginar até onde poderiam se expandir e alcançar. E Jerry Lewis certamente era suscetível a esse tipo de pensamento. Ele não estava satisfeito em simplesmente fazer parte de uma dupla de comédia que fazia filmes divertidos juntos. Em vez disso, ele estava interessado em se tornar um figurão de Hollywood. O primeiro aspecto disso foi que ele se interessou em criar e dirigir seus próprios filmes. Assim, ele começou a exercer cada vez mais controle criativo sobre os filmes que fazia com Martin. O outro aspecto que Lewis considerou importante foi expandir os tipos de personagens que interpretou. Embora soubesse que sempre poderia recorrer a seus personagens pastelão que eram simplesmente malucos e selvagens, ele sentiu que seus personagens também deveriam ter um lado identificável e que o público deveria achá-los simpáticos. Uma questão de ambição em algum nível, essas mudanças deveriam ter sido boas, desde que Martin concordasse em continuar com as mesmas fórmulas em que vinham trabalhando em seus filmes. Especificamente, seus personagens tendiam a ser espertos, legais demais para serem legais e um pouco indiferentes. Isso foi, até que os personagens de Lewis, que sempre foram adoráveis e engraçados, fizeram os personagens de Martin verem a luz no terceiro ato. Então o personagem de Martin mudaria seus modos e o público torceria por ele. Então, de certo modo, quando Lewis decidiu tornar seu personagem mais como um idiota adorável, isso só teria melhorado esse relacionamento, tornando a história de redenção do personagem de Martin ainda mais poderosa. O problema era que Martin estava ficando cada vez mais cauteloso em desempenhar esse mesmo papel repetidamente. Ele também queria experimentar alguns personagens com mais coração e que fossem mais adoráveis. Mas com Lewis reivindicando esse extremo do espectro, Martin foi essencialmente classificado em seu tipo. E quando Lewis começou a assumir um controle mais criativo de seus filmes, Martin sabia que não havia como voltar atrás. Estes estavam se tornando filmes de Jerry Lewis que apresentavam Martin e Lewis como uma dupla. Martin ficou cada vez mais frustrado com o fato de seus personagens serem basicamente unidimensionais e bastante mesquinhos até os minutos finais de cada filme. Além disso, sua carreira de cantor finalmente começou a decolar. Ele estava ansioso para incluir mais apresentações de canto em seus filmes, algo em que Lewis não tinha interesse. Depois que eles se separaram, Dean foi citado como tendo dito que não foi o ciúme profissional que o fez querer terminar o relacionamento, apesar de muitas pessoas assumirem isso para seja o caso. Ele disse que era simplesmente a superabundância de ambição de Lewis e os resultados que isso teve em seus produtos que azedaram as coisas. Ele disse que sentiu que Lewis estava essencialmente tentando assumir o controle, e isso não era algo que ele pudesse aceitar. Eles não se falaram por 20 anos, até que Frank Sinatra entrou em cena. A dupla fez um último show que deveria funcionar como uma apresentação de despedida em 25 de julho de 1956. Foi no Copacabana e 10 anos depois da primeira vez em que se apresentaram juntos no palco. E, embora algumas parcerias de entretenimento se desfaçam e as pessoas envolvidas mantenham contato ocasionalmente, esse não foi o caso de Martin e Lewis. A brecha entre eles havia crescido muito e nenhum dos dois queria recuar. Foi dito que, embora suas duas personalidades não pudessem ser menos parecidas, um traço comum que eles compartilhavam era que ambos eram teimosos. E talvez tenha sido essa teimosia que fez com que nenhum dos dois quisesse ser o único a recuar e entrar em contato com o outro. Esse impasse durou 20 anos. E provavelmente teria durado ainda mais, se Frank Sinatra não tivesse intervindo. Em 1976, Lewis organizou sua maratona anual de arrecadação de fundos para distrofia muscular. Sinatra, que era amigo em comum dos dois homens, conseguiu arranjar um reencontro entre os dois no set. Talvez porque nenhum dos dois soubesse que estava chegando, os dois homens estavam bastante empertigados e desajeitados.
Mas a esperança era que dar um pequeno passo em direção à reconciliação permitiria que os dois homens se reconciliassem adequadamente e não perdessem a dignidade. Não funcionou, infelizmente. A interação não foi apenas estranha para o público, mas também para os dois homens. Anos depois, em 1983, a revista People perguntou a Lewis se ele queria tentar mais uma reunião com Martin. Ele respondeu que não achava que isso aconteceria, especialmente porque suas carreiras e estilos de vida eram tão contrastantes. Lewis acrescentou que, se descobrisse que Martin estava do lado de fora naquele momento, ficaria feliz em pular em seu pescoço. Seu segundo reencontro. Seu segundo reencontro parecia que depois de seu estranho na tela o reencontro que os dois não se falariam mais. E isso foi verdade durante o final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas eles acabaram voltando juntos, embora em circunstâncias incrivelmente tristes. Tragicamente, Dean Paul Martin Jr. morreu em 1987 em um acidente de avião. Em uma reviravolta surpreendente, Lewis compareceu ao funeral. Talvez os dois homens tenham visto que sua rivalidade representava uma parte mesquinha e desnecessária de suas vidas e decidiram que estavam acabados com isso. Mas a morte de Dean Jr. certamente forneceu o ímpeto para uma reconciliação. Lewis foi capaz de confortar Dean em sua dor, e Dean foi capaz de sentir o calor de uma velha amizade. Os dois fizeram as pazes no funeral e, embora não tenham se apresentado novamente ou se tornado amigos íntimos, mantiveram contato. Eles conversavam aqui e ali entre 1987 e quando Martin faleceu em 1995. Depois que Martin morreu, Lewis realmente começou a falar publicamente melhor dele, uma grande reversão dos dias em que se falava em pular em sua garganta. Em 2002, ele falou mais uma vez para a People Magazine. Desta vez, ele disse que o rompimento provavelmente foi culpa dele. Ele também disse que agora percebeu que Martin poderia ter agido como se estivesse bem com a rivalidade deles, mas que por dentro ele estava sofrendo muito com isso. Lewis acrescentou que sentiu que deveria ter percebido isso antes. Agora é a hora de ouvir de você. Qual é a sua memória favorita de Martin e Lewis? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. E antes de ir, certifique-se de dar um like neste vídeo e se inscrever no Factsverse, se ainda não o fez. Clique no ícone de sino para se manter atualizado sobre todos os nossos conteúdos mais recentes.